Bom dia, pessoal. Então vamos aguardar o pessoal entrando aqui na live. E já vamos começar com o nosso conteúdo. Então, a nossa proposta aqui é muito diferente das propostas tradicionais. Aqui nós não vamos falar de política diretamente. Nós não vamos tratar de nenhuma temática a respeito de poder ou ideia, nada que justifique as imanetizações em si mesmas. Como eu disse, nós vamos iniciar com uma problemática do que é o conservadorismo, e vocês podem ver que o problema do conservadorismo é uma coisa muito genérica, uma coisa muito geral. Então isso pelo menos nos dá uma certa liberdade para tratar de uma série de assuntos que estão em derredor agora do problema do conservadorismo. Porque o que houve aqui, Jesus? Ah, tá. Voltou aqui. Bom dia para todo mundo, para quem entrou agora, porque eu dei bom dia no começo da live, não é? Bom dia para todo mundo. Então, como eu ia dizendo, essas questões de levantar uma problemática do conservadorismo é algo muito mais geral. Pelo fato de ser algo mais geral, isso nos dá uma certa liberdade para tratar desse problema em todos os seus entornos, certo? Então, primeiramente, eu queria limpar essa questão de alguns vícios, que não são só vícios de linguagem, mas vícios de análise. Por exemplo, é um vício, uma categoria de vício que vem privilegiando a esquerda por muitos anos, que é usar de cientistas sociais, usa qualquer bacharelzinho em sociologia, qualquer teco-teco assim, sem autoridade nenhuma, o cara se levanta e diz que esse discurso de ódio da extrema-direita, esse discurso de ódio da não sei o quê. Então, vamos solucionar esse vício aqui já agora, para nós já começarmos a tatear esses problemas com maior clareza. E isso é simplesmente impossível. Um sociólogo, um cientista social, ter um diagnóstico preciso principalmente do que é o conservadorismo ou a extrema-direita. Por quê? As ciências, elas não são incumbidas, elas não têm a capacidade de, por elas mesmas, definirem o que são os objetos. Elas estudam os objetos, se aprofundam nos objetos, mas elas não têm o objeto em si. A ciência não tem o poder de dizer o que são as coisas. As coisas já chegam às ciências, objetos já formados, definidos dentro dos seus termos. Por quê? Porque isso é função da filosofia. O que vai definir? Então, digamos assim, se nós fôssemos criar uma definição do que é o conservadorismo dentro das ciências sociais e políticas, nós teríamos que, primeiramente, fazer uso da filosofia, a disciplina filosófica. Quer dizer, a disciplina filosófica é algo muito estranho para mim dizer, eu sou meio zubiriano. Então, nós precisaríamos de um filósofo para chegar e definir, primeiramente, o que é esse objeto. Ele vai pegar e vai dizer, ó, isso aqui pode ser que haja uma briga se isso aqui é uma caneca ou uma xícara, por exemplo. Por quê? Porque a definição do que é o objeto
é se dirigir à essência dele. E isso é um papel muito teorético. E então, portanto, é função da filosofia. A ciência não tem o poder de definir o que são as coisas. Então, nós só temos dois caminhos a partir daqui, que é ou ter a conclusão de que esse cientista social já veio com um conceito, com uma nota filosófica já pré-definida, uma definição já pronta, para se dirigir ao conservadorismo, se dirigir aos conservadores à extrema-direita, ou qualquer coisa que ele esteja se dirigindo, vamos dizer, a nós aqui, a esse movimento contracultural, ou ele não sabe do que ele está falando, ele só está fazendo uso de um artifício retórico para gerar uma emoção, o ódio, a extrema-direita, não sei o quê. Ou ele já veio com este recurso de definição pré-determinado, certo? Então, entendamos. Primeiramente, a falhabilidade das ciências políticas e das ciências sociais em fazer um diagnóstico de qualquer gênero nessa matéria. Quando no Brasil as pessoas começam a se dirigir aos inimigos, por exemplo, falando aqui de nós, a contracultura, vamos dizer assim, o movimento conservador como um todo esse movimento contracultural, por muitas vezes nós nos dirigimos a nós mesmos e aos nossos aliados como direita, e aos inimigos como um todo, como um geral, como esquerda. Isso é de um equívoco sem tamanho. Óbvio, nós podemos nos dirigir à esquerda como esquerda, de uma certa forma, sim. Nós podemos colocar num saco de gato o globalismo, a tecnocracia, o positivismo, que é a corrente filosófica da tecnocracia, e o comunismo e os demais gêneros de socialismo. Nós podemos? Podemos. Porque em termos de cultura eles querem a mesma coisa. Mas se nós estamos falando de um diagnóstico estrito, restrito, de uma ciência social, isso é simplesmente impossível nós falarmos, nós debatermos isso em termos de direita e esquerda. Isso é simplesmente, é quase que uma desfiguração da linguagem, isso é uma loucura. Vocês podem ver que o louco ele não fala coisa com coisa. Ele se dirige a uma caneca chamando de gato, ele faz... Quem gosta dessas coisas é o Foucault, né? Sempre pressupõe... Para ler Foucault, você precisa entender que o Foucault é doente da cabeça. Sempre pressupõe isso para entender a obra dele. Então, entendamos que essa problemática não passa por nenhuma ciência nesse momento. Ela precisa ser reorganizada na filosofia. É a primeira coisa que nós precisamos expor. Nós não podemos aceitar um diagnóstico sobre o que nós mesmos somos de um cientista social, principalmente da oposição, né? Porque isso é suicídio político. Mas me refiro a nós não podemos aceitar esse gênero, essa categoria de diagnóstico, e não podemos usar isso no nosso repertório de doutrinas e pensamentos, porque isso é impreciso, e além de impreciso, é algo que é retórico, para nos suprimir emocionalmente. É simplesmente nos direcionar, se dirigir a nós mesmos com as ferramentas do inimigo. Toda essa questão de direita e esquerda, isso foi usado para nos suprimir, para nos empurrar contra a parede. Ou seja, todo mundo que é bonzinho é de esquerda, e aí na direita a gente fala do pessoal que quer dinheiro, que quer exploração. Então, a primeira coisa que nós vamos determinar é que esses termos direita e esquerda são totalmente imprecisos para um debate científico. Um debate científico sério não pode abarcar esses termos
e essas categorias de pensamento. Bom, qual seria a forma correta de pensar? Como eu disse, precisamos da filosofia para determinar o que é o que. A disciplina que vai determinar o que uma coisa é a filosofia. Por quê? Porque determinar o que uma coisa é já não está no campo do experimento científico, não está no campo do experimento prático, é algo muito teorético, é algo muito teórico, certo? Então, a impossibilidade da ciência de determinar o que as coisas são é o ponto de partida do nosso estudo aqui, do nosso estudo em conjunto. A ciência política e a ciência social, a sociologia principalmente, não tem a capacidade, não tem o poder e não tem repertório para definir o que nós somos. Então, aqui nós vamos tentar encontrar uma definição mais ou menos geral ou comum. Então, entendamos que um dos grandes problemas do movimento contracultural ou movimento conservador no Brasil é justamente isso. Nós ainda não nos definimos, nós não sabemos o que nós somos. Por quê? Porque não houve um debate filosófico sobre o que é. Não houve um debate com filósofos, não sentaram e vamos determinar, vamos tentar definir, cada um com o seu repertório filosófico, vamos definir o que é o conservadorismo, para que assim dentro das ciências nós possamos ver aonde está posicionado, como governa, coisas desse gênero. Como vai se comportar dentro de determinada teoria do Estado, como a nossa, por exemplo, nossa teoria do Estado. Nossa teoria do Estado é extremamente positiva. São legislações de imposição positiva. Ou seja, tudo é legislado de uma forma fria, numa casa, ou é reinterpretado por um Supremo Tribunal Federal, que é um órgão extremamente quimérico. O que eu quero dizer com quimérico? Dentro da teoria geral do Estado, se referindo à tradição de direito brasileira, à tradição filosófica, à tradição histórica brasileira, a nossa Constituição ela é muito desligada, muito desencarnada dos nossos valores e da nossa tradição histórica como um todo. Porque nós temos jusnaturalistas muito gabaritados, José Pedro Galvão, Miguel Reale, Washington Vita, uma série de filósofos que defendiam esse justnaturalismo, e mesmo assim, com esse repertório, com essa tradição, nós temos uma teoria geral do Estado que é muito positiva. Nós não temos direitos naturais, nós não temos dispositivos jurídicos que estão adaptados ao justnaturalismo, ao direito natural do homem, certo? Aí, dentro do problema do direito natural, nós temos o que o São Tomás de Aquino disse, nós temos o que Eric Wegelin disse, nós temos o que o José Pedro Galvão disse. Aí são outros problemas. Mas a nossa teoria geral do Estado, por exemplo, a nossa Constituição, nós precisaríamos, depois de definir o que é conservadorismo, depois de passar por essa depuração teórica, depois de passar por esse esforço teorético, aí no campo das ciências, definir o que seria a melhor adaptação, o melhor ajuste dentro de uma teoria geral do Estado positivista para um governo conservador. Provavelmente a conclusão seria uma reforma constitucional. Você imagina, pessoal conservador reúne um bando de justnaturalistas, os caras estão enlouquecidos por reformar esse negócio. Não tem como. A única coisa que se salva, essa é a minha concepção, eu não sou jurista, né, obviamente. Não conheço o suficiente de doutrinas jurídicas, não tenho cultura jurídica suficiente, mas filosoficamente, teoricamente, a gente olha para a Constituição e ali o que se salva, ainda precisando fazer algumas adaptações, é o artigo 5º, porque o resto é muito vago,
muito interpretativo, e a nossa Constituição é assim. Ela tem muita abertura interpretativa e pode remendar muito. Ela aceita muita imposição positiva, certo? Então, partindo dessa ordem, vamos definir o que nós poderíamos usar e o que nós poderíamos fazer para resolver esse problema agora imposto diante de nós, certo? Nós temos esse problema de que ainda não temos um objeto para estudar. Nós estamos em vias de definir esse objeto. Isso é uma coisa, obviamente, muito complicada, porque é um trabalho muito teórico. É um trabalho de contemplação teorética que exige muitíssimo esforço. O que eu quero dizer? Por exemplo, eu vou usar minha caneca aqui hoje. Vamos usar a caneca para filosofar. Aqui, vejam bem, isso aqui é uma caneca. Para que isso aqui se torne objeto de estudo de alguma ciência, vamos dizer assim, alguém quer fazer uma tese de mestrado, e isso acontece, sobre a influência da cor das canecas ou das xícaras na cultura brasileira, a influência da cor das canecas no diagnóstico da desigualdade social. Alguém deve ter feito um negócio desse. Para que a caneca seja objeto desta ciência, sociologia, nós precisaríamos de uma definição precisa do que é a caneca. Para isso, eu vou olhar a caneca e aqui eu tenho ela na sua dimensão de realidade. Esta é a caneca em dimensão de realidade. Eu estou olhando para ela acontecem duas coisas. Eu faço uma apreensão e nisso eu capto a realidade dela e capto uma logificação dela no campo da realidade. Então, quando eu olho para ela, eu vejo que ela está na realidade e vejo o posicionamento dela na realidade. A logificação, o logos da caneca. E assim, eu vou fazer um esforço com a minha razão para tirar da caneca essas duas etapas e definir o que realmente ela é. O que ela é está em uma dimensão de diáfano, está em uma dimensão onde as coisas estão transparentes, digamos assim. E a nossa razão vai fazer um esforço para que dessa dimensão do diáfano nós traremos a dimensão do visível, o que é essa caneca. A função dela no cosmos e a função dela na lógica do cosmos. Eu acho que eu compliquei bastante a questão, mas vamos simplificar. Eu cheguei diante da caneca. A caneca já me é um objeto, ou seja, ela já se apresenta a mim. Eu sencientemente captei a presença dela através dos meus sentidos, certo? Sencientemente eu captei ela através dos meus sentidos. Eu apreendi o que ela é na realidade. Ela tem um fundo, ela tem essa alça, e dentro aqui ela tem café. Ó. Tá no fim já. Correto? E eu vi também que ela está nesse armário. Certo? Vamos filosofar com a caneca aqui. Ela tem um certo sentido nesse local. É a logificação da caneca. Estou tentando simplificar a coisa. Sencientemente, eu fui afetado pela presença da caneca através dos meus sentidos. Eu, de uma certa forma, fui objeto da caneca, vamos dizer assim. A minha razão, através dos meus sentidos, captou a presença dela no campo da realidade. E, ao mesmo tempo que eu capto a realidade da caneca, eu vejo que existe um campo de realidade, um logos ao redor dela, então eu vou captar o sentido dela aqui.
Bom, por exemplo, estou dando um exemplo, uma situação hipotética. Ela está aqui, a caneca está aqui. Eu cheguei, eu captei ela enquanto realidade, e no campo de realidade dela, nós temos esses livros. Tem um óculos aqui, que é da minha avó, não é meu? Tem outros livros aqui. Então eu posso concluir que no campo desse logos aqui, a caneca está em um lugar de estudo. Então essa caneca pode ser acionada quando alguém for estudar. Certo? E aí, para definir o que realmente é a caneca, eu preciso fazer um esforço para tirar dessa dimensão diafanal, essa dimensão invisível, que é a essência dela enquanto ela mesma, ela tem uma estrutura que é teórica, e eu preciso fazer um esforço agora de uma outra dimensão, que é a dimensão da razão, para que o que é a caneca saia do invisível e ela venha para algo descritível. Eu preciso tirar ela de uma dimensão que é simplesmente essa logificação e esse campo de realidade para um campo de descrição, certo? E aí, no fim das contas, o que é o raio da caneca? É algo que comporta café, comporta qualquer outro líquido, tem uma alça e também tem um desenho aqui. Tem um desenho. But first, coffee. E aí, a partir da razão, eu posso concluir que é a caneca de alguém que estuda. Entendem? Eu preciso primeiro definir o que é o objeto caneca, é o que comporta líquidos, é o que na sua estrutura tem algo que se possa segurar, certo? Baita caneca. Provavelmente, ó, dos estagiários que estão aí na página, é a Gabi que deve estar comentando isso, porque foi ela que me deu de presente de aniversário a caneca. Foi o presente da Gabi. Então, definido o que é a caneca, filosoficamente, teoricamente, um esforço de tirar desse campo transcendental da realidade e trazer para um campo descritivo, trazer para o campo da linguagem, por exemplo, nesse esforço da minha razão de tirar dessa abertura da realidade, a realidade da caneca, ela me abre para a transcendentalidade que existe. Isso é em todos os campos da realidade. Certo? Definindo o que ela é, eu defini o que ela é, trazendo do diáfano transcendental para um campo descritivo. Eu defini o que é a caneca, certo? Depois de ter definido, não, Flávio, assim, ó, mas não depois, não, assim, não é um contexto, é um logos ao qual está inserido a caneca. Aqui a caneca, ela tem um campo no qual ela faz sentido na realidade, mas mesmo assim, olhando para ela, existe uma dimensão transcendente que isso é um esforço puramente teórico. Isso é um campo, o campo transcendental é onde é o diáfano da caneca, é o que está para além da caneca, o que está para além do objeto, que é o que vai defini-lo, é a teoria da caneca, de onde de lá eu vou fazer um esforço para que seja visível essa teoria da caneca. Eu vou fazer violência com a minha razão para que a teoria da caneca seja visível. E aí todos saibam o que ela é. Assim eu defini o que é a caneca. Definido o que é a caneca, que é um objeto que serve líquido para que as pessoas bebam, eu tentei fazer uma explicação com um objeto muito bobinho, mas é isso. Isso aqui, essa conclusão de que a caneca carrega líquido para que as pessoas bebam, é puramente teorética. É algo puramente teórico. Que eu fiz esse esforço, eu violentei a minha razão para que trouxesse isso para o campo descritivo da linguagem. Certo? Então, uma vez que eu defini o que é a caneca,
Eu posso levar a caneca, uma teoria já descritiva, a caneca é um objeto com alça, no qual se leva líquido para que as pessoas bebam. Pode comportar um líquido quente porque ela é resistente. Aí nós entramos numa alçada. O quanto a caneca aguenta de líquido quente? Isso é incumbência da ciência. Por quê? Porque aí eu já tenho um objeto bem definido, com a sua essência já definida. E para estudar essa essência particularmente, como diz Aristóteles, aí isso é campo da ciência. Quanto de água, o quanto calor aguenta a caneca? Isso é finalidade da ciência. Eu já tenho um objeto definido e eu já tenho uma teoria a que comprovar, certo? No conservadorismo é uma coisa muito mais complicada. Muito mais complicada. Eu fiz isso com um objeto bem simples para que eu fosse familiarizando vocês com a teoria. Mas entendam, passei pelo processo de apreensão da caneca. Na apreensão senciente, existem duas dimensões que são simultâneas, que é o campo em qual a caneca está inserido e ela enquanto realidade, ó. Ela enquanto realidade canecal, vamos dizer assim. Mas existe o seu campo que é o logos da caneca. E isso é simultâneo, tá? Mas isso é indiferente vocês entenderem isso ou não. A questão é, eu só posso sair para a ciência com um objeto já definido. O objeto precisa estar definido. O que é a caneca já estava pronto quando eu entrei no campo da ciência. Seja na física, para testar o quanto a caneca aguenta de calor, seja a sociologia, para estudar a relação da caneca com a desigualdade social. Certo? Isso veio pronto da filosofia. A filosofia me entrega esse objeto teorético já estruturado, já pronto, para que a ciência pegue ele, em posse do objeto, a ciência o estuda. A ciência só trabalha com objetos em posse, certo? Então, já temos o objeto em posse. Isso ficou claro, certo? Ficou claro isso. A ciência só trabalha com aquilo que a filosofia já definiu o que é. A ciência tem o objeto em posse. Isso está tranquilo. Ok. Agora nós vamos ao conservadorismo. Aqui a coisa muda de figura. Porque nós estamos falando de uma teoria da teoria. Nós estamos falando de um espécime de comportamento diante de uma série de acontecimentos que podem ser políticos ou não. Isso é complicado, não é? Como nós vamos nos comportar diante desta aporia? Aporia é um problema teórico. Sempre que vocês ouvirem aporia é um problema teórico. E agora, o que é o conservadorismo? Para que eu saia, para que eu possa tratar o conservadorismo, vejamos bem, para que eu possa tratar o conservadorismo dentro da ciência social, dentro da ciência política, até da teoria política, porque teoria política não é filosofia, mas é a teoria do comportamento da organização da polis, para que eu possa fazer isso, eu preciso ter um objeto definido. Puta merda. É uma aporia. E como nós vamos fazer isso? Vamos pegar a generalidade, é o que eu vou fazer. Eu não fiz esse caminho, mas eu demorei muito mais do que uma hora para definir o que é o negócio. Eu li mais do que tudo isso aqui, eu li todos aqueles teco-teco ali que estão no outro armário também. O que acontece? Vamos pegar, para facilitar e familiarizar quem está nos assistindo, vamos pegar as generalidades da ciência de agora e vamos, a partir dos seus erros, porque com os erros a gente está acostumado, porque todo mundo fala isso, e a partir dos seus erros, nós vamos passar para o campo mais definido do o que é o conservadorismo. Certo? Esquerda e direita, vamos começar. Esquerda e direita. Como nós chegamos nesse negócio?
Vejam bem, esquerda e direita é uma régua muito geral em que, como eu disse, foi uma estratégia utilizada para colocar, veja bem, todo mundo que não era comunista contra a parede. Ou seja, ou você é de esquerda, ou tu é de esquerda, ou tu é explorador, que criancinha morra de fome, e uma série de coisas. Mas isso é uma aplicação não da realidade em si, mas no que tange os campos e as generalidades da política. Certo? Então, esquerda e direita é o que se aplica na política. E como nós chegamos a esse ponto? Antônio Gramsci, nos Cadernos del Cárcere, ele criou uma sociologia da ocupação de espaços e uma sociologia da supressão de consciência. Vejam bem, Karl Marx ele tenta eliminar a filosofia da discussão política e cosmológica. Por quê? Porque Karl Marx alega que a sociologia ela já está estudando o comportamento do homem diante do cosmos, então não era mais necessário o estudo da filosofia do cosmos. Não era mais preciso a filosofia se dirigir aos objetos, porque a sociologia já estava fazendo isso. Mas isso é fazer uma releitura do homem, e o Karl Marx fez isso. Ele definiu o homem como constituído puramente de matéria. Certo? O homem é puramente carne e osso e o seu formato. Ele quer satisfazer os desejos, ele quer viver legal, ele quer viver bonitinho. Então, a sociologia geralmente se dirige ao homem enquanto objeto dessa forma. A sociologia sempre vai se dirigir ao homem enquanto objeto puramente material e desprovido de sua consciência espiritual. Quando eu digo consciência espiritual, eu quero dizer que espírito é o motor da vontade, certo? Não estou falando de dimensões metafísicas onde tem Deus, diabo e seres espirituais, mas eu me refiro ao homem enquanto constituído de consciência e uma vontade que depende desta consciência. Não é uma vontade que é afetada só pelos seus sentidos, não é uma vontade puramente afetada pelo senciente, pelo sentido dos sentidos, certo? Então, vejamos que a sociologia sempre vai se dirigir ao homem enquanto afetado pelo seu ambiente. E aí, o que afeta o homem no socialismo é essa tal de desigualdade social. E aí, o que o Gramsci fez? Bom, nós vamos suprimir essa vontade de consciência, tornando essa vontade de consciência mesmo errada. Toda a consciência humana deve girar em torno da propaganda comunista. Eu estou resumindo no grosso, muitíssimo modo. É a grosso modo os extremos, certo? Mas basicamente o que o Gramsci fez foi reprimir. Não, uma correção. O nome do meu canal no YouTube agora é Toca Socrástica, certo? Só para falar do Daniel Mário aqui. A Gabi colocou Vitulândia Channel, mas eu mudei. Eu tô comentando pouquíssima política lá no canal. Eu quero comentar só filosofia lá e política a gente comenta aqui. Nem tô comentando política hoje. Hoje nós estamos resolvendo esse problema do o quê? Estamos transitando entre os erros sociológicos, ou seja, estamos num grau de abstração filosófico para definir o quê? Certo? Para definir o quê? Aí nós descemos até o campo da ciência para ver os seus erros. Erram porque não vieram aqui em cima definir o que é.
Aqui, no campo da ciência, vários erros foram propositais. Propositais. Para empurrar a consciência antirrevolucionária contra a parede, certo? Os erros da ciência e da linguagem gramsciana são para empurrar a consciência humana contra a parede. Por quê? Porque a sociologia socialista e positivista, e também a frankfurtiana, gramsciana, etc., etc., elas estão determinadas a formar um anti-homem, certo? Esses erros da sociologia gramsciana, os frankfurtianos são filosóficos. Isso é uma aporia que lá na frente, depois de nós aprendermos bem o que é certo, nós vamos ter contato com a filosofia da Escola de Frankfurt, que realmente é uma filosofia. Aí nós vamos estudar o que foi a filosofia da Escola de Frankfurt. Vamos estudar da forma certa. A dialética negativa, etc, etc. Primeiro vamos aprender o que é o correto. Aí, por familiaridade, nós vamos tatear o que é o errado. Certo? Então, toda essa sociologia, esses erros da sociologia do Gramsci, da sociologia do Marx, até do Auguste Comte, mas não vamos entrar nesse mérito. Então, todos esses erros, eles são propositais para empurrar a consciência humana contra a parede, para suprimir o desejo humano de governar a si mesmo através do espírito. Ou seja, é uma supressão da liberdade através da linguagem, do Estado e de uma série de aparatos que foram criados a partir do gramscismo. A superestrutura política, as ONGs, o aparelhamento das escolas, que o Gramsci trata os professores como intelectuais orgânicos que vão divulgar essas novas concepções gramscianas. Vai lá para a rua, estou dando aula. Então, nós vemos que todo esse aparato ele está disposto a empurrar a consciência humana contra a parede. Para quê? Para formar um anti-homem, a partir dessa supressão da consciência. Por quê? Porque é impossível viver um regime socialista sem suprimir a vontade do homem de governar a si mesmo através do espírito e através da consciência. Então, o marxismo, ele trata o homem como um objeto que não se governa, mas que é levado por suas circunstâncias materiais e por suas circunstâncias diante do Estado e do governo. Isso é uma aporia que nós vamos estudar. Tchau, mãe. A minha mãe está aqui, ela vai sair agora. Então, essa é uma aporia que nós vamos estudar lá na frente, na exposição e introdução ao Eric Voegelin, em que ele vai estudar a consciência diante da política, etc, etc. Então, ali nós vamos tatear com mais detalhes esse problema da revolta egofânica, que mais tarde Eric Voegelin vai aprimorar os seus termos e a sua filosofia como um todo. O Eric Voegelin não é um filósofo político, não é um cientista político, é um filósofo da consciência, certo? Ele trata as questões num grau de abstração que é muitíssimo mais poderoso do que a ciência política e tudo isso que a gente está acostumado a dizer no Brasil porque nós somos um bando de idiota, certo? O Eric Voegelin não é cientista político. O Bertrand Giovinel talvez seja, mas o Eric Voegelin não. O Eric Voegelin é um filósofo da consciência que vai tratar esses problemas em dimensões muitíssimo mais abstratas, certo? Voltemos ao problema da sociologia gramsciana. Então, a sociologia gramsciana, ela é uma reforma do marxismo, é uma resposta aos erros do marxismo, mas ela tem o objetivo de suprimir o espírito humano
e suprimir o autogoverno humano, a autonomia do espírito e da consciência humana. Esse é o objetivo do marxismo, certo? Esse é o objetivo do marxismo. Então, nós vemos que todas essas definições de esquerda e direita, aqui embaixo no campo das ciências, da sociologia, da ciência política, etc, etc, tudo isso são erros propositais para empurrar o desejo do homem de governar a si mesmo contra a parede. Bom, encontramos um problema. Nessa nova sociologia, nessa nova teoria do Estado, nesse gramscismo que acometeu o Brasil na hegemonia cultural que vem desde os anos 60, o homem não governa a si mesmo. Certo? O homem não pode governar a si mesmo. Ele precisa ser governado pelas circunstâncias da justiça social, que são materiais, pelas regras positivas do Estado, que são materiais. Então, nisso tudo, nós vemos uma supressão da metafísica e da consciência. O que eu quero dizer? O homem não pensa mais o que das coisas. Ele é governado pelas circunstâncias materiais. Ele não pensa mais por si mesmo as circunstâncias de consciência e as circunstâncias do seu espírito. Aqui nós vemos o sufocamento de consciência, ao qual passamos pela mídia, classe acadêmica e uma série de outras coisas. Aqui nós entendemos esse sentimento de sufocamento que o brasileiro tem. Porque até a nossa linguagem foi deformada. Então, muitas vezes, as pessoas veem os fenômenos e não têm aparato linguístico para se expressar. Certo? Nós entendemos a alçada agora todo o aparato científico, sociológico e de ciência política criado no Brasil dentro da hegemonia cultural é para suprimir a consciência, não é para diagnosticar. Não são ferramentas de diagnóstico, são ferramentas de supressão, são ferramentas para empurrar a sua consciência contra a parede, são ferramentas para lhe calar. Fui claro até agora? Todos compreendemos? Não são ferramentas de diagnóstico. São ferramentas para oprimir a vontade do homem de governar a si mesmo. Tudo precisa ser regulamentado pelo Estado e pensado dentro das circunstâncias materiais. O homem, a partir de agora, pensa apenas dentro das suas circunstâncias sociais enquanto materiais. Não se pensa mais na consciência. Tanto que a liberdade religiosa foi muitíssimo suprimida nesse período. Por quê? Porque a espiritualidade é feita para ser sufocada. As ferramentas científicas desenvolvidas no Brasil até agora são ferramentas de sufocamento da religião, da literatura e das artes como um todo. Por isso que o Ortega y Gasset vai definir na obra dele La Deshumanização da Arte, que ninguém ainda traduziu, creio eu, mas se precisasse rolar uma graninha, eu traduzo. Porque eu não tenho tempo para isso, mas se rolar um dinheiro a gente faz, né? Aí a gente dá prioridade. É a questão do contrato. Se houver um contrato, a gente tem que dar prioridade. Eu dei minha palavra que eu vou fazer. Então, o Ortega C vai definir todo esse movimento dadaísta, todo esse movimento da New Left para mudar os rumos das artes, ele vai chamar de desumanização da arte. O Ortega C vai usar esses termos. Mais ou menos isso, Daniel. O objetivo do Karl Marx é trancar o homem em uma dimensão puramente material. Trancar a consciência humana em uma dimensão puramente material. Então, as ferramentas de ciência no Brasil foram desenvolvidas para isso. As ferramentas de ciência no Brasil, em caso de ciências humanas, foram desenvolvidas para isso. Suprimir a consciência humana. Tudo tranquilo até aqui. E é engraçado que se nós arrastarmos esse debate para a teologia, é um fenômeno muito engraçado.
Porque parece o diabo fugindo para a terra para não ser condenado na eternidade por Deus. Uma coisa diabólica esse negócio. É um negócio muito engraçado. Parece o diabo querendo ficar só aqui, para não ser condenado por Deus no juízo final. Parece o diabo se agarrando nas coisas materiais para não ser condenado. É muito. O marxismo tem essas nuances teológicas que futuramente nós vamos estudar depois de estarmos suficientemente familiarizados com a experiência ocidental, vamos chamar assim. Certo? Então, tranquilo até aqui. O que nós concluímos desse nosso diagnóstico até agora? Que o Brasil ainda não definiu o que é o seu conservadorismo. O que é o conservadorismo do Brasil? A gente não sabe o que a gente quer. Por isso que os caras ficam apertando lá o Bolsonaro. Exatamente, Pedro. Eu gostei muito dos termos que o Pedro usou. Exatamente, Pedro. É isso que eu ia dizer agora. Por isso que os caras eles vão lá apertar o Bolsonaro. O Bolsonaro não faz nada. O Bolsonaro não sei o quê. O Bolsonaro... Por quê? Isso é do Dilken Habermas. Quem estudou a escola de Frankfurt sabe. O que o Dilken Habermas vai dizer? Se dirige ao Estado pedindo coisas impossíveis e as suas possibilidades de regulamentação aparecerão. O pessoal se dirige ao Bolsonaro enquanto estadista pedindo o impossível. Bom, alguma coisa vai regulamentar. Entende? Isso é estar jogando dentro dos termos frankfurtianos, gramscianos da própria esquerda. Por isso que a gente toma um couro. Por isso que a gente apanha. Nós estamos jogando dentro das regras do adversário. Nós estamos usando as palavras do adversário para nos expressar. Por isso nós estamos aqui. Para definir o que é o nosso conservadorismo. Para definir o que nós queremos. E também, se possível, nós vamos criar um pequeno edifício de linguagem para poder restaurar as definições da nossa consciência, para conseguir restaurar um pouquinho dessa nossa violência que a razão faz, de tirar as coisas da transcendentalidade e definir dentro do campo da realidade material através da linguagem, e assim nós podemos aí nos comunicar e criar alguma ciência para trazer uma lucidez para nossa cabeça. Porque a dimensão política no Brasil é pura loucura. Nós temos aí alguns termos que o professor Olavo criou, como o analfabetismo funcional, a paralaxe cognitiva, que nos fazem enxergar com mais clareza os fenômenos produzidos por essa ciência marxista. Porque o pessoal se perde, o pessoal fica doido nessa materialização absurda. Aí, com esses termos do professor Olavo, nós conseguimos ter alguma lucidez diante desses fenômenos. Certo? E essas palavras, esses termos vieram da dimensão política. Por quê? O que é esse fenômeno? Paralaxe cognitiva. Nós definimos o quê? Então, a partir dessa dimensão de termos que o professor Olavo criou, nós vamos construir um edifício com mais termos, um edifício com mais ciência, mais filosofia, e assim nós vamos recuperando as nossas ciências humanas. Vamos criando, cada um vai contribuindo um pouquinho com a sua área, e nós vamos criando um edifício de conhecimento para, assim, poder compreender um pouco melhor a realidade. Certo? Então, nós analisamos a ciência, colocamos ela nessa dimensão transcendente, nessa abertura transcendente, e violentamos através da razão, e conseguimos trazer desses fenômenos o que aconteceu na realidade transcendente, conseguimos arrastar para a realidade e definimos dentro de alguns termos, certo? Então, esta ciência, ela está errada porque é uma hipermaterialização, é uma tentativa de sufocamento da metafísica, é uma tentativa de sufocamento da espiritualidade humana. Por isso que o Fachin se sente totalmente à vontade em vir com essa palhaçada de... como é que é? Esqueci os termos que ele usou. Um negócio tão absurdo que eu não fiz questão de gravar. Abuso de poder religioso.
como se a religiosidade fosse um biopoder Foucaultiano. Isso é uma coisa doente, isso é uma coisa de quem tá fora da casinha, entende? E isso é o caso da grande maioria dos nossos legisladores. Eles estão em uma pseudo-realidade em que tudo é material. Isso é a grande maioria, certo? Nós não temos nenhum direito natural. Nós não temos dispositivos jurídicos hoje disponíveis para exercer nenhum direito natural. É tudo tão positivo que os caras legislaram que a gente precisa usar máscara, e isso é ferir diretamente o nosso direito natural, porque é o nosso corpo, que aí os caras botaram um pano na nossa fuça e ficou por isso mesmo. Enviou um pano nos teus cornos, e aí, o que aconteceu? Tem dispositivo jurídico para apelar ao direito natural de respirar? Não. Foi imposto pelo direito positivo, foi legislado, já era, meu filho. Se o pessoal legislar que pode matar quem está sem máscara, se eles tiverem meios de coerção suficiente, no Brasil isso é legal. E de acordo com a teoria pura do direito do Hans Kelsen, isso é mais ou menos assim mesmo. Isso é isso é uma realidade desde vamos dizer assim, desde que os juristas lá o Hans Kelsen é um deles, que vai começar a usar uma perspectiva neocantiana, ou seja, o meu objeto jurídico ele não é mais a realidade, mas sim a consciência do legislador. Isso é muito perigoso. Então, o legislador se dirige à realidade, mas o que ele captar como realidade na sua consciência é o que vale. Isso é uma das coisas que o Hans Kelsen tem que dar uma camaçada de pau, né? E aí o Eric Wegelin tem ali um problema com ele, onde eles têm ali um debate através de uns artigos que é muito interessante de vocês acompanharem. Eu não me lembro onde eu achei esse artigo. Eu nem sei se tem traduzido, eu vi em alemão. Eu não sei onde tem esse artigo que o Eric Wegelin diz que o Hans Kelsen ele faz, inclusive, uma distorções de linguagem. Mas tem um pouquinho disso. Tá bom. Tem um pouquinho disso, ele aborda isso, mas enquanto acontecimento, na obra Reflexões Autobibliográficas. Ali tem o Wegelin vai descrever um pouquinho da teoria, mas ele aborda mais como o acontecimento na vida do Eric Wegelin, e não como não tem a teoria ali propriamente dita. Todos os detalhes teóricos do artigo não tem ali no livro. Mas super recomendo esse livro. Obviamente, depois de ter essa introdução aqui, né? E não leiam o Eric Wegelin depois de ter lido, não terem um edifício de filosofia muito bem constituído, né? Mas, enfim, compreendemos essa questão da ciência, trouxemos esses problemas dessa dimensão diafanal, da transcendentalidade do nosso objeto e trouxemos para o campo da linguagem. Conseguimos descrever, certo? Temos um problema de escrito agora na linguagem para que possamos debater isso teoricamente. E agora percebemos que o que é o conservadorismo aqui no Brasil, dentro das nossas dimensões culturais, é um problema que não foi resolvido. O que é o conservadorismo no Brasil está total e completamente vago. Então, diante desse fenômeno, nós vamos adentrar nesta realidade diafanal, nessa abertura da realidade que os acontecimentos enquanto fenômenos nos trouxeram, e vamos fazer uma violência teórica para trazer dessa dimensão invisível dos fenômenos para uma dimensão visível. Façamos violência com a nossa razão para tirar desta dimensão transcendental, para que isto venha para um campo descritivo da realidade, certo? Aí, definindo o que, nós vamos, com certeza, saber definir, trazer isso para um campo de ciência, e aí no campo da ciência nós vamos produzir ciência política conservadora, vamos produzir teoria política conservadora, teoria social conservadora, etc, etc, etc. Mas primeiro precisamos do o quê? Fazer violência com esses fenômenos
e tirar do campo transcendental e trazer para o campo descritivo, certo? E isso é tarefa exclusiva da filosofia. Só a filosofia é habilitada para isso. E desde Aristóteles, nós vemos que a filosofia, ela monitora as ferramentas de todas as demais ciências, porque é a mais teórica de todas as disciplinas. É a teoria das teorias. É, portanto, aquilo que vai definir as ferramentas e os objetos, porque ela descreve o quê, certo? Então, qual o primeiro erro da coisa? O marxismo, ele tem uma definição de homem sem espírito, homem material. O homem enquanto um animal falante, é o burro falante do Shrek. Isso que é o homem para o marxismo, vamos dizer assim. É um burrinho que fala. Ele é puramente material, não é levado em suas considerações espirituais, certo? Vejamos então. Primeira coisa que nós vamos entender com essa definição. O marxismo não é relativista, ele é absoluto. Ele trata o homem em absoluto como um ente material. Então, eles sempre vão chegar relativizando os teus valores e dando ares absoluto aos deles. Essa é a primeira coisa que nós temos que entender para compreender os fenômenos políticos no qual o marxismo está envolvido. Tudo que você fala é relativo, porque é uma mentira religiosa, porque é de um mundo criado, é de um mundo que não se aplica às circunstâncias materiais. Então o que tu fala é uma bobagem. Mas o que eu falo, o que eu estou falando é absoluto. Certo? Nós vimos isso na questão do aborto. Os esquerdistas, os marxistas, seja da New Left, seja o pessoal do Partidão, chegou já com não, tem que ser legalizado o aborto, isso é um absurdo, que não sei o que, a menina tinha 10 anos. Não teve debate teorético nenhum. O pessoal chegou impondo. Você tá contra a menina. Por quê? Porque era a circunstância material da criança que importava. Isso era absoluto para eles. Então, entendam, o marxismo nunca relativiza valores. Ele chega com seus valores materiais absolutos e os impõe. Certo? Entendamos então. O primeiro erro, a definição de homem do marxismo está errada. Não é? Nós não temos circunstâncias puramente materiais. Porque, para começar, nós estamos discutindo isso fora dessa dimensão material. Nós estamos olhando os fenômenos e trazendo o que os fenômenos nos apresentam dessa dimensão transcendental. Não é? Então isso já é uma prova que refuta que o homem não é um ser simplesmente material. O homem aprecia as artes, e as artes, elas têm uma estética. A estética já é uma prova que o ser humano busca o transcendental nos objetos. Isso já refuta que o homem é simplesmente um animal material. Certo? Então, o primeiro erro. O homem, ele é constituído de uma dimensão transcendental, aonde ali habitam os seus valores, na sua consciência. Então, o homem, ele constrói um corpo de doutrinas para se dirigir à realidade diante da sua vida. Como diz o Ortega y Gasset no livro Lições de Metafísica, el hombre é um ser perdido sem exercício da metafísica. O homem é um ser perdido se não fizer exercício metafísico. Se ele não define através da sua consciência o que as coisas são e o que ele quer fazer a partir da metafísica, ele é um ser perdido. Não é? O Ortega Gasset, ele é um dos caras do século XX que começa a voltar os estudos teóricos para os objetos certos. Existe uma correção no século... Enfim, vamos falar disso depois, que é um negócio muito complicado. Não quero me embananar vocês. Então, sem o exercício desses valores, desses princípios que o homem faz, ele é um ser perdido. Não é? Então, o ser humano ele tem um conjunto de doutrinas que, querendo ou não,
ele vai usar para se dirigir à realidade. E aí nós temos que avaliar uma coisa. Nós temos que avaliar uma coisa nisso. Nós temos que ver uma coisa nisso. Vejam bem. A realidade, sendo captada por aquela pessoa, ela é integral, ela está vindo sem corrupção através da sua razão. O que eu quero dizer? A ideologia, ela depreda os diagnósticos que o homem faz da realidade. O marxismo faz isso. Tudo que o marxista enxerga nos eventos históricos e nos fenômenos sociais, tudo para ele é dialética do oprimido versus o opressor. Tudo. Então, nisso, eu já posso diagnosticar que o marxista ele não concebe a realidade na sua integridade. Por quê? Porque tudo que ele enxerga essa dialética no qual existe um opressor versus um oprimido. Nisso eu já concebo que os marxistas não captam a integridade da realidade. Certo? Um positivista, a mesma coisa. Nós estamos vendo o caso de vários militares, eles só enxergam a realidade material. O positivismo é quase um primo do marxismo. Eles não estão enxergando a integridade da realidade, e a integridade da realidade enquanto existente num universo transcendental. Existe uma transcendentalidade, existe uma abertura para todo objeto que se apresenta a mim. Todo objeto, toda impressão que a realidade faz aos meus sentidos, toda impressão que a realidade faz aos meus sentidos, traz também uma dimensão transcendental, traz uma abertura transcendental. Todo objeto da realidade que vai afetar sencientemente o homem vai trazer uma abertura dele mesmo. E no marxismo e no positivismo nós já vemos um fechamento para essa realidade. O marxista e o positivista já se fecham à realidade enquanto transcendental. Então, para o positivismo e para o marxismo, a caneca existe como objeto material, mas não existe na abertura da dimensão transcendental. Tá. Compreenderam essa questão do marxismo enquanto fechamento transcendental, certo? Eu vou responder essa pergunta do Samuel. Débora, ficou gravado. Ficou gravado, vai ficar gravado. Samuel. Assim, se a caneca ela está fechada, se a dimensão transcendente, se não existe abertura do campo transcendental da caneca, eu não defini o que é. Porque o que é uma definição teórica. E assim eu me fecho para a abertura transcendental. Então, o que existe é a caneca materialmente. Então não tem definição. A caneca ela carrega água e pronto. Não existe para mais nada. Ela não pode existir aqui como um objeto histórico, por exemplo. Que é o caso de que se eu entro em um museu e sencientemente eu sou afetado por uma caneca no logos campal, no contexto do museu, eu percebo que aquela caneca não é para carregar água, não é para carregar nada. Ela está ali como um objeto de estudo historiográfico, não é? Se eu vejo essa caneca, não atrás de livros, mas no contexto, na realidade, de um museu, eu vejo que essa caneca é um objeto historiográfico. E aí eu entro na dimensão transcendental do objeto caneca, e aí eu vou captando de que período é, e eu vou teorizando e definindo o que é essa caneca. Mas quando eu olho, quando os meus sentidos são afetados, quando sencientemente eu apreendo a caneca e apreendo o logos campal dela, eu vou perceber que ela está em um museu. Portanto, abre uma dimensão transcendental em que ela fez parte de um período que ela não... e sobreviveu a um período, a determinadas circunstâncias materiais. Ela está ali
e o logos campal dela já veio para os meus sentidos apreendido e diz, olha, ela está em um museu. O contexto em que a caneca está em um museu. Portanto, ela é um objeto historiográfico. Portanto, ela já não é mais um objeto para carregar água, mas é um objeto para carregar a história. E no que a dimensão transcendental está velada, está fechada, propositalmente está sendo sufocada, esse diagnóstico do o que é a caneca está impossibilitado. O marxismo, ele não define o que são os objetos. Ele pega a coisa mais ou menos pronta e vai distorcendo. É uma anticiência. O marxismo é anticientífico, falando em termos ocidentais, é claro. Porque ele tem uma ciência própria no que os objetos não são, não tem essa dimensão transcendental. Não existe essa abertura transcendental nos objetos no marxismo. Já no positivismo já era assim. Por isso que o positivismo é meio que primo do marxismo. Por isso que todo positivista é um tecnocrata. E todo socialista também pode ser um tecnocrata. Ele só vai dar outra utilidade para o controle tecnocrático. Ele vai, além de controlar, ele vai usar aquele Estado para suprimir os hábitos burgueses. Certo? Então o marxismo nunca define o quê? Nunca define o quê? E o homem no marxismo, ele é essa coisa depredada. Não existe espiritualidade no homem. Então, posso explicar. Exatamente, Samuel. A definição do o que é o objeto se dá na violência da razão, nessa abertura transcendental que o objeto me proporciona. Do contrário, eu percebi, aprendi o contexto, mas para trazer uma definição realmente, vamos dizer assim, uma definição realmente clara, eu preciso, através da razão, fazer esta violência e adentrar a dimensão transcendental. Por tabela, vocês já estão se familiarizando com a inteligência senciente do Javier Zubiri, né? Infelizmente, a proposta é essa aqui e já era negada. É isso aí. Então, nós vamos ver o seguinte. Bom, o marxismo ele tem por objetivo esse fechamento, essa revolta egofônica, vamos dizer assim, que é um termo bem primitivo do Eric Wegelin, é dos primeiros livros ainda do Eric Wegelin. Ele vai depurar essa ideia da revolta egofônica. E vejam bem, se o ser humano ele é um ente espiritual, que é governado pela sua vontade, a sua vontade individual e espiritual, eu entro numa questão. O homem tem livre-arbítrio, e isso depende do espírito, não é? O homem tem um livre-arbítrio, e isso depende do espírito. Então, nós vemos que, vejam bem, tudo isso foi desenvolvido em um período de experiência histórica em que tratava-se o ser humano como um ente espiritual e durante um determinado período da história foram se desenvolvendo ciências, entidades, sociedades, e nesse desenvolvimento, nessa experiência, nós temos uma tradição, que chamaremos aqui, a grosso modo, de tradição ocidental. Certo? Tranquilo até aqui? Antes que o marxismo viesse se opor a essa visão de homem, antes que houvesse essa revolta contra essa visão de homem espiritual com livre-arbítrio, o objetivo do marxismo é suprimir o livre-arbítrio humano para mantê-lo sob controle. Correto? Eu estou indo assim por assimilação para não que nada fique muito complicado. Correto?
Então, existia um período na história em que se desenvolveram entidades, se desenvolveram religiões, se desenvolveram entidades políticas, e esse período da história tratava o homem enquanto um ser espiritual com livre-arbítrio. Não é? Engraçado. O homem como criação de um deus ou de um conjunto, um panteão de deuses. Não é? E o marxismo é justamente o contrário. O marxismo é o cosmos enquanto estrutura rígida material. Certo? Sem esta abertura transcendental dos objetos. Então, nós vamos ver que esse período, que nós vamos chamar de tradição ocidental, que vem desde a experiência dos gregos, até, vamos dizer, o desenvolvimento das instituições constitucionais inglesas. Vamos até antes da Revolução Francesa. A Revolução Francesa já é uma revolta contra esta ideia de homem, já é uma revolta contra Deus, já é uma revolta contra o cosmos ser criado por um criador transcendente, não transcendental, um criador transcendente que está fora do cosmos, e o cosmos, então, é fruto de sua criação. Da Revolução Francesa para trás, existe uma tradição que trata o cosmos como criação e que também trata, vamos dizer, o homem como um ser livre, que tem livre-arbítrio e que também é criação desse Deus transcendente. E, portanto, a estrutura do cosmos depende da sua vontade, portanto, não é rígida materialmente. A estrutura do cosmos também, além de depender da sua vontade, não ser rígida, tem determinadas leis, e essas leis foram criadas por esse Deus ou por esse panteão de deuses. E dentro desse contexto foram criadas leis, instituições, foi criado todo um aparato que nós vamos chamar de tradição ocidental, que remonta a mais de 32 gerações, segundo Ernesto Araújo. E aqui, como acréscimo teórico para o repertório de vocês, eu recomendo o ensaio do Ernesto Araújo, Trump e o Ocidente. Leiam esse ensaio magnífico. Eu escrevi um artigo também baseado nesse ensaio que está na página do Mundo Conservador, que é O que querem os conservadores. Eu vou postar aqui na página do Movimento Conservador também, para que vocês possam ler esse acréscimo teórico ao que eu estou chamando de tradição ocidental, que vem desde os gregos, desde a sofística, desde a depuração retórica da linguagem, desde esse esforço em definir os objetos, até o período anterior à Revolução Francesa, até o desenvolvimento das instituições e da política constitucional da Inglaterra, vamos dizer assim, certo? Onde existe essa tensão entre igreja e Estado, onde existiram todas essas questões. Então, o que nós queremos definir como conservadorismo é, primeiramente, o homem com um livre-arbítrio, certo? O homem no conservadorismo, ele não vive só das circunstâncias materiais, correto? Já é 12:17, acho que eu estou me estendendo demais já. Já vamos encerrar. Então, o homem, ele, diante de si, a sua consciência tem necessidade de um conjunto de princípios para que ele se dirija à realidade. Não é? Você tem um conjunto, por exemplo, o princípio de o que é uma caneca. É um princípio. E quando você se dirige à realidade, sencientemente, você é afetado por esse objeto. Os seus sentidos percebem esse objeto, são afetados por ele. Existe uma doutrina
já pré-concebida na sua mente que diz que isso aqui é uma caneca. Não é? Então, o homem, na nossa definição de conservadorismo, ele é um ser com livre-arbítrio, um ser espiritual, que precisa de doutrinas e princípios para se orientar dentro da realidade. Aí nós voltamos ao que o Ortega y Gasset disse, que o homem sem a metafísica é um ser perdido. Porque você precisa dos princípios para se orientar na realidade. De onde vêm esses princípios? Da tradição ocidental. Ou seja, você olha para a tradição ocidental, esse conjunto de experiências que tem o judaísmo, a filosofia grega e a tradição cristã, e tudo isso se desenvolveu cientificamente, politicamente, socialmente, se desenvolveu durante esse período ocidental até agora, e nós fazemos uso dessas doutrinas e desses princípios para nos orientar na realidade. Certo? Então, aqui, a minha definição de conservadorismo é, primeiramente, essa definição de homem ser enquanto livre-arbítrio. Segundo, esse homem com livre-arbítrio necessita de doutrinas. Terceiro, esse homem com livre-arbítrio necessitado de doutrinas, ele se volta para a tradição ocidental. E aí, nisso, ele cultiva essas doutrinas em si mesmo para poder se dirigir à realidade, para se orientar diante do processo dinâmico da realidade. Todos concordam? Então, o ser humano é um ser perdido sem uma ordem de doutrinas, que isso, segundo Ortega y Gasset, e todo mundo concorda, creio eu, é metafísico. Então, o homem, dentro do marxismo, ele é orientado por uma série de doutrinas materiais, absolutas, rígidas, que o fecham para a dimensão transcendental. O conservador, não. Já aqui, por assimilação, nós já enxergamos. O marxista é levado por essa rígida gama de doutrinas materiais, e o conservador, ele é levado por essa ordem de doutrinas da tradição ocidental. Bom, mas esse homem tem livre-arbítrio. Ele é diferente do marxista. O marxista, ele segue ordens da dimensão material. E dentro da dimensão material está o Partido Comunista. O que o Partido Comunista diz para o marxista é verdade. O que ele enxergar como opressão é verdadeiramente opressão. Porque isso está na doutrina rígida dele. Ele não avalia a dimensão diafanal, ele não faz violência com a sua razão para entender aquele fenômeno. Se ele viu opressão, por exemplo, a moralidade cristã para os marxistas é opressão. Esse pessoal foi tão afetado, foi tão depredado na sua consciência, que eles não podem ouvir uma crítica à sua sexualidade. Não pode ter um conjunto de regras morais dizendo que eles não podem fazer aquelas coisas sexualmente entre quatro paredes, que eles já ficam loucos. Por quê? Porque eles são regidos por circunstâncias materiais, ou seja, metafisicamente eles são extremamente perdidos. Não é? Mas os conservadores, enquanto seres com livre-arbítrio, eles cultivam a tradição ocidental em si mesmos e usam desses princípios ocidentais para se orientar na ordem da realidade. Eles têm essa ordem de doutrinas e quando se dirigem à realidade, eles avaliam a realidade a partir desse princípio de doutrinas que cultivaram em si mesmos. Ou seja, todo conservador, no fim das contas, ele tem a tradição ocidental em si mesmo. Ele não segue um conjunto de doutrinas, ele não segue um partido, ele segue os princípios judaicos de liberdade e de lei, a razão grega e o cristianismo. Ele tem essa tradição
essas doutrinas, esses princípios cultivados em si mesmo? Bom, aí eu já vejo que o conservador ele precisa de uma certa norma moral, ele precisa estudar um pouquinho para entender essas doutrinas. Bom, Vitor, então quer dizer que só os filósofos são conservadores? Não. Quer dizer que os conservadores, eles procuram entender a sua própria tradição para cultivar em si mesmos, para poder ter uma ordenação ao se dirigir à realidade. Não é? Então não quer dizer que você precisa ser um grande estudioso, você precisa todo dia ler 200 páginas de tal e tal coisa. Mas você tem princípios cristãos, procura uma racionalidade estruturada na tradição grega, e o que você chama de lei e de justiça tem a doutrina do direito romano enraizada na simbólica judaico-cristã, no judaísmo e no cristianismo. Então, já vamos encerrar. Encerro com a definição dessa violência que nós fizemos, adentrando a dimensão transcendental do objeto, desses fenômenos que acontecem na nossa realidade, que, adentrando nessa dimensão, nesse diáfano, fazendo essa violência, para tornar esse diáfano visível, a minha definição de conservadorismo é um conjunto de doutrinas da tradição ocidental que o conservador cultiva em si mesmo para se dirigir à realidade. O conservadorismo, na minha definição, é isso. Um conjunto de doutrinas cultivado na pessoa, e esta pessoa vai se dirigir à realidade munido dessa ordem de doutrinas. Isso é o conservadorismo. Mas por quê? Qual a necessidade do conservadorismo? Porque existe também um movimento, existe também um fenômeno que quer suprimir essas doutrinas e o desejo de cultivar essas doutrinas. Então, o conservadorismo nasce enquanto oposição a essa revolta contra a tradição. Isso é o conservadorismo. Essa é a minha definição. É uma oposição à supressão do livre-arbítrio e do cultivo dessas doutrinas que vêm da tradição ocidental. Certo? Para resumir tudo numa coisa só. Se alguém quiser anotar, eu não sei. Quando eu vejo aulas assim, eu anoto. Eu tenho um curso de metafísica do Olavo todo anotado. Que ele não tem nenhuma transcrição. A transcrição lá é toda minha. Ele vai falando, eu vou anotando. A definição de conservadorismo é o cultivar um conjunto da tradição ocidental dentro de si mesmo para poder se dirigir à realidade. Isso inclui o judaísmo, o cristianismo, a filosofia grega e o direito romano. E essas doutrinas estão sob ataque. Por quê? Porque existe um grupo de pessoas que quer chegar ao poder e quer exercer esse poder na realidade enquanto rigidez. Ela quer enrijecer a realidade em uma ditadura puramente material. É uma coisa diabólica. Como eu falei antes. Isso é uma coisa diabólica. Parece o diabo se prendendo à matéria para não ser condenado por Deus na dimensão da eternidade. Então esse pessoal não quer ser condenado por Deus e se agarra à matéria para não ser condenado na eternidade. É mais ou menos esse negócio. Então, quase que obrigatoriamente os conservadores, ou eles são munidos dessa lucidez de entender a dimensão transcendental, ou são cristãos. E a doutrina conservadora, essa questão de cultivar essa doutrina, essa tradição, ela não se aplica pura e simplesmente à política. Conservadorismo é uma revolta contra essa imposição, contra a tradição ocidental, não um movimento político. Você pode seguir a sua vida normal aí. Você preserva a tradição, vive a tradição, você pode ser quitandeiro, você pode ser advogado, você pode ser qualquer coisa, não precisa ser propriamente um agente político.
Ora, porra, você não precisa ser político para ser conservador. Você pode ser conservador porque você ama a tradição ocidental. Por quê? Porque você, como conservador, cultiva as doutrinas da tradição ocidental em si mesmo para se orientar diante da realidade. Porque essa tradição é boa. Não quer dizer que isso vá para o campo da política. Isso é uma preservação. Você faz um esforço para preservar a tradição ocidental. Não tem nada a ver com política isso. Óbvio, o marxismo ele vai usar a política para tentar suprimir isso. Essa é a questão. A política é um meio, mas a finalidade do marxismo é destruir a tradição ocidental, destruir os conservadores. A política é um meio, e é assim que o conservador tem que se comportar. O conservador não é um agente político, a política é um meio. A política não é uma finalidade. Apesar de que o gramscismo tenta criar essa impressão de que a política é a finalidade última, de que a água que a gente bebe é política, tudo é política, tudo é política. Não, negativo. A política é um meio. Mas se toda a sociedade se engajar no meio, nesse meio político, quem está no poder vai conseguir todos os seus fins. Todos os seus fins. Isso ficou claro? Bom, então, na próxima aula, que é a semana que vem, nós vamos tratar de cultura. E aí a cultura é essa tradição ocidental que nós cultivamos. Né? Então, eu resolvi um problema. O que é o conservadorismo? É cultivar a tradição ocidental em si mesmo para se orientar diante da realidade. Mas agora, o que é essa tradição? É um problema que nós vamos tratar na semana que vem. Por isso que é um curso, não é uma aula única, porque é um problema muito cabeludo. Não é? Não é uma coisa simples, não é uma coisa fácil, mas de uma certa forma é uma coisa natural. Então, na semana que vem nós vamos tratar da cultura e do ocidental. Do que é isso que nós chamamos de ocidental. Não é uma coisa simplesmente geográfica. Certo? Não é uma coisa simplesmente geográfica. Ah, o que de lá para cá é ocidental. Não. Foram fenômenos que foram se ligando e se articulando e aí sim geraram uma tradição completa e complexa. Certo? Então, semana que vem nós vamos tratar desse problema. Bom, perguntas. Eu estou deixando aberto esses últimos minutos para perguntas. Tratar da tradição ocidental é algo da semana que vem, correto? Perguntas. Deixo aberto para perguntas. Ah, já tem uma do Samuel, moleque pentelho do caramba. E quanto à arte, a doutrina é a beleza? Não, a beleza não é uma doutrina, porque a beleza não é rígida. A beleza não é rígida. Isso é um problema muito cabeludo que o Roger Scruton tratou, e eu tenho algo preparado para exposição de introdução à obra dele. A beleza, na verdade, é um senso, não é uma doutrina, de que uma certa forma nos afeta, e ela é natural. Quer dizer, a produção de beleza geralmente é artificial, mas a sensação de que isso é belo, muitas vezes, vai afetar a nossa consciência. Uma das coisas que a arte marxista faz é tentar cauterizar isso. Uma coisa que o funk faz, o funk elimina a nossa sensibilidade para a beleza musical. Certo? Uma coisa que o funk faz é cauterizar isso. Ele vem com uma série de ritmos que mexem com o vício do cérebro. Tá, tu, tá, 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 tu, tá, tá. Mas aquilo é totalmente desprovido de estética. Então, o que isso gera no seu cérebro? Vontade de ouvir mais. Mas é totalmente antiestético isso. Totalmente antiestético. Mas a produção de beleza é algo artificial que parte do homem enquanto ser com livre-arbítrio. Então, ele empreende um esforço em tornar um bloco de mármore belo, um bloco de... E também a natureza, o cosmos, também tem fenômenos que nós podemos achar enquanto belos. Certo? Que tem uma estética, que tem uma ordem transcendental. Certo? Então, a beleza não é uma doutrina. Mas a destruição da beleza é um objetivo do marxismo. O Roger Scruton aborda isso, não diretamente atribuindo isso ao marxismo, mas ele diz que isso também é culpa do mercado. Também tem
ele se dirige a uma série de agentes para poder fazer esse diagnóstico do sufocamento da beleza. Vamos ver se nós temos umas perguntas excelentes. Pô, eu sempre fui conservador. É verdade, é que, como eu disse, nós não saímos do campo da ciência para ir para o diáfano do fenômeno, né? Nós nunca fomos definir o que é o conservadorismo. Excelente aula, muito obrigado, Flávio. Tamo junto. Vi que você é orgulho da mamãe. Eu devo dar mais orgulho que meu irmão mesmo. A secularidade no sentido da beleza, sim, a secularidade como ela busca uma utilidade, o utilitarismo, mais precisamente, ele é antibeleza. Ele diz que aquilo ali é feito para ser útil, mas a beleza ela foi feita por encanto, portanto ela não pode ser útil. Pode ver que a nossa arquitetura hoje ela é toda feita para ser útil. O meu prédio é quadrado, o prédio onde eu moro aqui é feio pra caramba esse negócio. Parece assim que tem um cubo de gelo grandão assim no meio da avenida. É horrível. A grande maioria dos prédios nas grandes metrópoles são horríveis. Mas sim, a secularidade tem grande influência sobre a beleza. A grande diferença entre o liberal e o conservador é que o liberal ele tem desejo, ele tem afeição pelo mercado. O conservador, ele sempre vai se dirigir para a realidade munido de um conjunto de tradições do Ocidente. O liberal, ele também muitas vezes vai fazer uso dessa antropologia marxista. Ele vai tratar o homem como um animal produtivo, como o Roger Scruton chama de homo economicus. O homem, ele quer produzir conforto. Isso é o burguês da época do feudalismo, certo? O burguês na época do feudalismo, ele ia bancando ali as máquinas a vapor, as pesquisas, os engenheiros, por quê? Porque ele queria conforto e produção. E isso hoje é o arquétipo do liberal. O burguês também, ele é um porco espiritual. No que trata da espiritualidade burguesa secular, do século, o liberal é um porco espiritual. Ele se suja em prol do mercado. Ele se envolve nos... Tanto que o liberalismo, a doutrina liberal, ela tem uma doutrina chamada os mercados repugnantes, que é gente que quer consumir drogas, consumir prostituição, e o liberalismo não está nem aí. Mas a tradição ocidental, como busca a dignidade do homem enquanto ser com consciência e livre-arbítrio, pode até, em um certo campo, respeitar o livre-arbítrio da pessoa de se prostituir. Mas vai tratar isso como imoralidade porque essa pessoa abriu mão da dignidade. Então, no liberalismo não tem muito isso da dignidade, não tem muito isso da humanidade. Eles fazem uso da antropologia do marxismo para isso. Por quê? Porque eles querem produzir. Eles são, no caso, positivistas. Então, eles também são anti-ocidentais. Eles também não são inimigos do conservadorismo. Pode ver, esse pessoal do novo aí, tudo que é liberar droga, isso é anti-ocidental. Porque a nossa tradição, ela vai contra os entorpecentes. Nossa tradição, ela gosta da livre razão. Pois é, essa questão é a seguinte: o conservador, o que vai regulamentar o mercado é a moral. Sempre foi assim. O que regulamentava os mercados, digamos, na Grécia Antiga, a Grécia, ela tinha vários portos, que vocês podem ver que a Grécia ali, geograficamente, ela tem uma ligação direta com o mar. O que regulamentava ali era o que a moral dizia que era justo. Tanto que Platão vai dizer que as leis são a razão livre das paixões, certo? Então, o que regulamenta o mercado conservador é a moralidade, certo? Então, assim, ó, no liberalismo atual, tem essa questão dos mercados repugnantes, onde tudo é legal. Não, legaliza tudo. Quem quiser fazer consumo de drogas tem que ter droga à venda à disposição. Quem quiser se prostituir pode fazer um contrato. Ó, eu vendo meu corpo e tu paga por isso. Eu quero ter o dinheiro, tu quer o meu corpo, isso é um contrato, entendeu? E isso vai contra o que nós definimos por dignidade. Exatamente, Samuel.
Então, assim, ó, o conservador ele não pode ser simplesmente liberal na economia. Ah, eu sou liberal na economia, conservador nos costumes. Não. Os costumes vão regulamentar a economia em algum grau. Mas existe liberdade econômica. O Estado não interfere, mas a doutrina moral interfere. Às vezes a doutrina moral vai ser legislada. Entendeu? Porque assim, ó, tem essa questão. Isso precisa ficar muito, muito claro. O conservador cultiva em si mesmo as doutrinas para se dirigir à realidade. Por exemplo, trabalho infantil. No campo ideal, o ideal é que a criança estude. Mas eu vou regulamentar isso baseado num ideal ou baseado na realidade? Baseado na realidade. Então, a gente baixar a lei de trabalho infantil para 14, 13 anos não é uma coisa tão imoral. Porque tem gente que vai para a lavoura aos 8 anos no interior, se o conselho tutelar bater lá, eu vou tirar a criança da família de um pai que precisa dessa criança e cria essa criança com todo amor e carinho, mas a circunstância leva a criança para a lavoura. Entende? Então, a legislação ela é, de uma certa forma, um realismo aristotélico, um justnaturalismo. Mas aí, a mesma regra do trabalho infantil não se aplica à pedofilia, por exemplo, porque uma criança não tem a sua consciência, o seu livre-arbítrio totalmente desenvolvido para consentir uma relação sexual. Ela pode ser coagida aí diante de um juiz e dizer: sim, eu consenti com essa relação sexual aos 12 anos. Ou os abusos podem cauterizar a consciência dela e ela chegar diante do juiz e dizer: não, eu tô gostando, eu não quero que isso pare. Ou desenvolver uma síndrome de Estocolmo. Mas mesmo assim, isso é imoral, isso é uma afronta ao direito natural da criança. Por isso que o conservador é justnaturalista. Certo? Então, trabalho infantil? Pode. Pedofilia? De jeito nenhum, tem que matar o pedófilo, isso é uma doença mental. Pena de morte para pedófilo. É, de uma certa forma, um realismo aristotélico que tem muita influência da lei judaica, certo? Mas aí isso é tema da semana que vem, porque isso daí é o desenvolvimento da cultura, certo? Isso, exatamente. A principal ordem, ela vem do status quo da moralidade. Agora, o liberal é uma coisa tão idiota, o liberalismo, como ideologia, não como doutrina econômica. O liberalismo lá, como doutrina econômica, funciona, mas a economia sendo regulamentada pela moral. Agora, o liberalismo como ideologia, como arquétipo da consciência para enxergar a realidade, a coisa muito idiota. Esse pessoal é tão frágil, esse pessoal é tão fraco, que tu não pode dizer que é errado a modalidade de sexo que eles gostam. Pô, tu é tão forte, tu é tão fodão, tu é tão livre. Porra, vai lá fazer com o pessoal dizendo que não pode, então, cara. Tu precisa criar uma lei para suprimir quem te ofende, tu precisa criar um estado de liberdade para fazer o que tu quer, ou tu pode enfrentar a sociedade e fazer o que tu quer do jeito que tu gosta e enfrentar as punições. Tu é tão fraco que tu não pode enfrentar uma crítica. O liberal é a coisa mais sojada da história. Liberal geralmente não tem testosterona no corpo para enfrentar o status quo. Por isso que o liberal sempre é escravo do marxismo. Porque o marxismo toma o debate do status quo e ele não tem coragem para enfrentar. Todo liberal é um covarde. Isso é, cara, isso é um arquétipo. Ele pede para regulamentar as coisas que ele quer ser livre para fazer. Para mim, todo liberal é um covarde. E o liberal que não gostar do que eu estou dizendo pode vir debater comigo. Eu vou expor a sua covardia. Todo liberal é um covarde. Isso é um arquétipo. Por quê? Porque tem que ter uma lei impedindo que os outros criem uma doutrina moral que ofende ele quando ele faz as coisas. Ah, não, tem que acabar com a igreja porque a igreja diz que eu não posso fazer isso ou aquilo. Não, meu filho. Vai lá e faz, ninguém vai te matar porque tu gosta disso ou daquilo sexualmente. A não ser que seja pedófilo. Se tu for pedófilo, a gente vai te matar. A Constituição americana, ela tem direitos naturais.
Ela não é propriamente liberal como os nossos liberais alegam. Ela tem direitos naturais. E isso quer dizer que ela tem liberdades, não que ela é liberal ideologicamente. Certo? Tem diferenças aí. É que o pessoal se aproveita dessa imprecisão linguística para distorcer as coisas. Essa é a realidade. No Brasil isso é muito comum. Tu chuta uma moita, cai 20 nego fazendo distorção de linguagem. Mais alguma pergunta, pessoal? Estou à espera de perguntas. Gente, acabou meu café. Faz as perguntas aí que eu tenho que passar mais. Alguém ainda quer perguntar? Bom, pessoal, então nós vamos encerrando, já que nós não temos mais perguntas. Então, semana que vem, às 11 horas da manhã, nós vamos, agora com esse hábito, todo sábado às 11 da manhã, nós vamos trazer aqui, nós criamos uma grade, a grade está aqui na página do movimento, nós temos uma grade, vão ser 2 aulas de exposição sobre o que é o conservadorismo e depois nós, que é essa que acabou de terminar, nós vamos tratar de cultura na próxima, para nos introduzir ao problema geral. Depois nós vamos ter exposições de filósofos que contribuíram para isso, que nós vamos falar do Roger Scruton, do Oakeshott, o Eric Wegelin e o Edmund Burke. Certo? Vamos ver. Diz que tem uma pergunta, vamos procurar. Se eu não me lembro, sobre tecnologia, né? Ah, não! Isso é claro. A tecnologia, ela está crescendo sob tutela exclusiva da ciência. Então, o que é necessário? A filosofia se dirigir à ciência e definir os termos com maior precisão. Por exemplo, a tecnologia está avançando, mas a definição de vida é muito frágil diante da bioética. Então, nós precisamos, filosoficamente, teoricamente, criar aparatos para que a ciência possa ter maior precisão, senão, dentro dessas imprecisões e dessas incertezas, pode vir regulamentação do aborto, da eutanásia, entendeu? Então, nós precisamos de teorias para esguarnecer e defender a vida, a consciência, etc, etc. Por exemplo, a coleta de dados que as redes sociais fazem das pessoas. Isso não tem uma teoria muito bem definida para dizer que isso fere a nossa consciência, que isso fere a nossa liberdade. Então, essas empresas se abusam disso e vão coletando dados. Tudo que a gente posta publicamente, esse pessoal arquiva, cria um perfil psicológico e vende para as empresas. Como nós não temos uma teoria filosófica que diz que isso é errado, então o pessoal vai se aproveitando. A ciência precisa de definições filosóficas mais claras. Realmente, esse teu questionamento, Jefferson, ele está muito correto. A tua preocupação é correta. Mas nós precisamos teorizar, violentar a nossa razão e entrar na dimensão transcendental para ter definições mais claras. E assim nós vamos tanto depurar os objetos da ciência, como criar limitações para cada ciência e limitar aquilo que eles podem ou não podem fazer. Mas para isso precisa de teorias. E para ter teorias, precisamos entrar na dimensão transcendental dos objetos da realidade. Bom, então é isso. Não temos mais perguntas? Não temos mais perguntas, pessoal? Então é isso. Até semana que vem. Espero que não fique nenhuma pergunta para trás. Vocês podem perguntar também na semana que vem, esse período das perguntas. Vou expor essa pergunta aqui do Samuel para
e já vou encerrar. Se tiver alguma pergunta, pergunte agora ou cale-se até a semana que vem. Aproveitem o período que eu vou responder essa pergunta. O que acontece, Samuel? Não, isso também é uma definição muito geral, porque os conservadores fazem contra-revolução. No Edmund Burke, isso vai ficar mais claro. Porque o Edmund Burke, para mim, não é um filósofo propriamente dito. Ele, às vezes, entra na dimensão transcendental, mas não com o mesmo trânsito, não com a mesma violência, não com a mesma propriedade que os demais. Por exemplo, para mim, o Roger Scruton, ele tem uma capacidade de consciência, um trânsito um trânsito muito mais poderoso nessa dimensão transcendental. Então, enquanto o Burke não. Ele entra no transcendente para definir os fenômenos e fica meio que por isso. Então, por exemplo, eu acho o Roger Scruton muito melhor filósofo que o Edmund Burke. Mas o Burke foi o primeiro a detectar esse problema das revoluções. Então, assim, ó, como às vezes nós vamos fazer contra-revolução, a questão é, existem dois mitos. O mito de que o mundo é mau e precisa ser reformado, e o mito de que a realidade ela é dessa forma e precisa de adaptações. Ela é uma criação de Deus, boa, agradável, e não precisa de reformas violentas, mas adaptações. Enquanto a revolução, ela quer destruir tudo, fazer tudo do zero, certo? Então, a definição mais clara seria nós colocarmos cada coisa na sua caixinha enquanto conservador, liberal positivista, progressista, socialista e comunista. Também nós temos os anarquistas, que também são revolucionários, mas são revolucionários em prol da liberdade. Então essa questão de dizer conservador e revolucionário, ela se aplica a mitos. Existe um mito cosmológico que a realidade precisa de adaptações, existe um mito cosmológico que precisa virar tudo de cabeça para baixo, e isso é uma revolução. É meio que Leviatã e Behemoth. É meio que as águas tentando tragar a Terra, e a Terra rígida, firme, precisando só que a gente construa uma casinha por cima dela, certo? Só precisa de adaptações. Então, assim, ó, num grau de generalidade, existem os mitos e existem os símbolos. Aí isso se aplica. E existem, numa dimensão mais baixa, essas doutrinas para que nós possamos ler a realidade. Essas doutrinas de cosmovisão. A gente tem que, isso, exatamente como o Nicolas está dizendo, tem que dar nome aos bois. O conservador, o positivista ele já não deveria mais nem estar na direita. Aí a gente joga o positivista para o centro, que seria uma espécie de liberal. Então, seria uma centro-direita, uma direita liberal, em que ele acredita na tradição, mas ele dá muito mais valor ao pragmatismo. Então, o positivismo liberal, o progressismo, o socialismo e o comunismo, certo? E vai ter gente que vai abarcar todas essas doutrinas numa só, que é o caso do feminismo. O feminismo é um pouco disso tudo aqui. Ela pega um pouquinho de cada doutrina. Então, nós não podemos reduzir a realidade a elementos descritíveis do nosso vocabulário. A realidade é a realidade. Nós temos que violentar o fenômeno, o transcendental do fenômeno, para trazer elementos de descrição. Nós não adequamos a realidade ao que nós falamos, mas adequamos o que nós falamos à realidade. A realidade é muito maior do que o nosso aparato linguístico, certo? Creio que não tenho mais perguntas, então agradeço muito a atenção de vocês. Semana que vem nós temos mais, nós voltamos com cultura e tradição ocidental. Aguardo vocês.